Boa noite, Arnoldo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal. Isso, alegria. Mais uma noite de estudos, né? Que a gente vai estar aqui tentando aprender um pouco mais sobre essa doutrina. Agradeço a oportunidade da casa, ao Alexandre, meu amigo, que há muito tempo eu já não via, desde o ano passado, né, Alexandre? Já faz tempo. Vamos começar o estudo então, pessoal? Você quer começar, Alexandre? Pode lá? Então tá, tem uma pergunta aqui hiper interessante. É assim: se viemos de mundos espirituais antes de nascer e voltaremos para lá, por que durante a vida temos medo da morte? Né? Se nós sabemos que nós já viemos de mundos espirituais, que já existíamos antes de nascer, por que durante a vida a gente teme a morte? Por que será? O que acontece é o seguinte: nenhum de nós, quando veio nessa atual encarnação, com muito poucas exceções no planeta, né, que nós temos aqueles grandes vultos, aqueles voluntários, espíritos de luz que se voluntariam a renascer no planeta para nos dar exemplo, para nos mostrar um bom caminho, com exceção destes, nós, a grande maioria, não viemos de ambientes muito bonitos, muito legais, né? Nós não viemos todos, alguns até acredito que vocês podem até ter vindo, de um plano parecido com o nosso lar, que ainda é um plano umbralino, ainda está na zona umbralina, num umbral mais elevado, mas é umbral, né? Mas eu imagino que eu vim de um plano umbralino bem mais tenebroso, né? Porque nós somos trabalhadores, né, Alexandre? Quando a gente é trabalhador é porque o compromisso é maior. Vocês podem ter certeza. Então nós viemos de um plano mais inferior. E lá no nosso íntimo, a gente traz essa lembrança daquilo que não era muito bom. Deus, por misericórdia e por amor a nós, quando a gente nasce, Ele tira as lembranças de vidas passadas, temporariamente, como também nós não lembramos do plano espiritual ao qual nós viemos antes de nascer. Mas lá no nosso íntimo, essa lembrança está guardada. Então, na verdade, o medo de morrer está ligado diretamente ao medo de para onde eu vou. Para onde eu vou? Porque o objetivo da vida, quando Deus nos permite nascer de novo, né? E é feito todo um trabalho reencarnatório, que os nossos pais são escolhidos a dedo, né? Nossos irmãos são escolhidos a dedo, a situação social e financeira ao qual eu vou nascer, está tudo determinado de acordo com a minha necessidade evolutiva, de acordo com aquilo que eu preciso para amansar a minha violência, para amansar o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade, para que eu evolua para poder retornar. Porque nós já nascemos destinados a morrer. E é uma coisa que, se a gente sabe que não tem jeito, que nós vamos morrer, por que a gente tem tanto medo? Não é? A pessoa diz: irmão, eu não quero. E tem gente que fala assim: poxa, aquela pessoa morreu em tão tenra idade, era tão jovem. Nós esquecemos que nós, espíritos, somos imortais e, portanto, nós não temos uma idade física. Se eu morrer com 3 anos de idade, com 30 ou com 60 ou 90, é um espírito retornando para casa. Ele já existia antes, vai continuar existindo depois. Mas o problema é esse depois. Então o nosso medo íntimo é de tentar entender para onde eu vou. Aí quando Deus me permite fazer todo esse plano reencarnatório, e eu vou nascer exatamente na família que eu preciso nascer, nas condições que eu preciso nascer, que para ali eu vou ter determinado aprendizado, que vai moldar o meu caráter, a minha intelectualidade, tirando um pouco das minhas mazelas, mas tudo isso é uma condição de probabilidades,
porque nós somos detentores do livre-arbítrio, e eu posso melhorar ou não a minha condição, ou ficar estagnado, porque quem decide sou eu. Não existe um destino fatal, não existe uma coisa, você tem que passar por isso, não existe. Existe um projeto, e esse projeto nos é dado de presente, né? E através das minhas escolhas, eu posso segui-lo ou não. Então, o medo, ele vem de para onde eu vou, porque enquanto eu estou aqui, agora nós estamos aqui, nós estamos nos preparando para morrer. E quanto mais a gente trabalha no bem, trabalha no amor, na caridade, no progresso pessoal e coletivo, principalmente, mais eu vou evoluindo. Então, quando eu sair desse corpo através do que a gente chama de morte, eu vou para um plano melhor do que aquele onde eu vim. Entenderam o objetivo da vida física? É eu me preparar para ir para um plano melhor do que aquele que eu saí. Mas o problema é que nós vivemos uma vida preocupados só com a vida, só com ter, só com possuir, e trabalhamos pouco o nosso ser. E é justamente o ser é que nós carregamos para lá. Então, se a gente começar a fazer um trabalho de mudança interior, de construção interior, na caridade, no amor, né, na fraternidade, na benevolência, na paciência, no perdão, que é importantíssimo o perdão, né? Porque quem não perdoa adoece, pode ter certeza. Quem guarda mágoa, rancor e ódio é um candidato fortíssimo ao câncer. Vocês podem escrever aí, pôr na linha lá, é candidato ao câncer. E vai morrer de câncer, às vezes antes da hora. Por quê? Porque se envenenou com sentimentos e vibrações negativas. Agora, a pessoa que já trabalha no bem, ele vive numa atmosfera psíquica de paz e harmonia. E é por vibração que nós vamos. Porque quando morremos, não tem ninguém determinando o meu lugar. Ah, você vai para cá, você vai para lá, você merece ir ali, você merece ir lá. Não existe isso. O que existe é uma sintonia que eu me coloco nela. É eu que me coloco nessa sintonia. Então, vamos saber fazer boas escolhas e ter bons pensamentos, atos e palavras, que com certeza nós vamos ter mais paz, tranquilidade e aceitação quando estiver chegando o nosso momento de partir. Tá bom? Boa noite. Fale-me sobre o outro lado, sobre esse mundo espiritual que vocês tanto falam. Eu tenho dificuldades de entender isso. A nossa cultura religiosa, ela coloca a ideia do céu, inferno e purgatório, né? E uma das grandes missões da mensagem de Jesus foi evidenciar a existência desse outro lado, desse mundo espiritual. Quando ele ressurge, né, ele reaparece na ressurreição, ele dá ali testemunho da imortalidade da alma. Ele deixa claro que ele permanece vivo mesmo depois da morte do corpo físico. Quando ele sobe ao Monte Tabor com os 3 apóstolos, né, na chamada transfiguração do Tabor, Pedro, Tiago e João, os 3 subiram com ele, e lá se deu a materialização de 2 espíritos, Moisés e Elias. Assim está no Novo Testamento. Também um testemunho da realidade da vida espiritual e da continuidade da vida. Bom, se a vida continua, segundo a perspectiva de Jesus, né? Para onde nós vamos? Se não estamos mais aqui, se o corpo físico morreu, não existe mais, e o espírito é imortal, como Jesus comprovou, para onde que as pessoas vão, para onde que os espíritos vão? Naturalmente, para um outro lugar. A religião tradicional, né, a cultura judaico-cristã, céu, inferno, e o catolicismo criou a ideia do purgatório, né? A doutrina espírita, ela tem uma leitura não muito diferente, né? Nós acreditamos também que existe o outro lado,
que a vida continua, mas a ideia de céu e inferno, ela é uma ideia muito simplória, muito reducionista, né? Se resume num céu para os bons, o inferno para os maus e o purgatório para os mais ou menos. A doutrina espírita, ela alarga esse ponto de vista, né? Allan Kardec chamou de erraticidades. Depois, André Luiz, nas obras dele, através do Chico Xavier, ele descortinou essa ideia desses mundos espirituais. Tem uma coletânea de 13 livros, chamada coleção A Vida do Mundo Espiritual. São 13 livros, onde André Luiz, de uma forma romanceada, ele descortina para nós essa ideia do mundo espiritual, né? Ele vai contando histórias, ele vai contando o cotidiano dos espíritos do outro lado, e aí a gente vai entendendo como funciona a vida no mundo espiritual. Então, eu vou ler até um trecho para vocês de um livro, inclusive, que faz parte dessa coletânea que eu falei para vocês, chama-se Evolução em Dois Mundos, e o André Luiz diz assim: os espíritos desencarnados aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilo variados, como acontece nos burgos terrestres, características de metrópole ou de campo, edificando largos empreendimentos de reeducação, de progresso, em favor de si mesmas e em benefício do seu próximo. Então vamos entender isso. Aqui deixa muito claro que existem cidades espirituais com características de metrópole, características de zonas rurais, como as nossas aqui, né? Onde esses desencarnados se aglutinam, e se aglutinam através de uma sintonia, tá? Vejamos aqui, Divinópolis, né? Nós temos vários bairros na cidade, eu não sei exatamente quantos, mas temos vários bairros, né? Aqui nós nos distribuímos por uma questão social, né? Socioeconômica. Bairros menos desenvolvidos, né? Mais precários, bairros mais desenvolvidos e com uma qualidade de vida melhor, inegavelmente. As pessoas se colocam nesses lugares de acordo com a sua condição socioeconômica. Cidades, né? O Brasil tem, acho que 8.850 e poucos municípios. Nós temos cidades altamente desenvolvidas, né? No interior de São Paulo, ali nós temos Campinas, Araraquara, aqui em Minas, Divinópolis é uma ótima cidade, né? E temos no interior do Maranhão cidades altamente precárias. O IDH é um dos piores do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano. E aí, como eu falei para vocês, as pessoas se colocam nos lugares de acordo com a sua condição socioeconômica. No mundo espiritual, não é assim que funciona. Nós nos colocamos nas melhores cidades de acordo com o nosso índice de desenvolvimento espiritual, que reflete no nosso corpo espiritual. Então, quando nós desencarnamos, segundo sugere a doutrina espírita, nós nos aglutinamos em determinados núcleos de acordo com a nossa elevação espiritual ou a nossa baixeza espiritual. As regiões chamadas de purgativas ou umbralinas são onde espíritos afins se aglutinam através da sintonia mental. E os melhores, naturalmente, vão para cidades melhores. E essas cidades são realmente cidades boas, que têm um índice de desenvolvimento espiritual, digamos assim, muito desenvolvido. Quem conhece o filme Nosso Lar, ou lê o livro Nosso Lar, é uma cidade que está, né, numa dimensão extrafísica, acima da cidade do Rio de Janeiro, de uma característica muito desenvolvida, mas temos regiões inferiores. Então, ao desencarnar, nós somos atraídos para essas regiões, como eu já disse para vocês, de acordo com a nossa consciência e com o peso específico do nosso perispírito. O que seria isso? O corpo espiritual, né, que a gente fala muito aqui, nós chamamos de perispírito, ele é feito de uma matéria sutil, quintessenciada, que também tem um peso.
e esse peso ele se ajusta pela lei da gravidade a esses lugares. Tem uma fala do André Luiz também aqui nesse livro que ele diz assim: ao influxo do poder diretivo da nossa mente, estabelece-se em torno de nós um campo psicoelétrico magnético, aonde o nosso pensamento vibra em regime fechado, determinando assim, após a desencarnação, o peso do nosso, determinando após a desencarnação, o habitat que lhe compete. Então, olha que interessante. À medida que pensamos, agimos, nós estamos vibrando o nosso corpo perispiritual, sutilizando-o ou densificando-o, dependendo das nossas ações e pensamentos. Desencarnou, perispírito sutil, regiões elevadas. Perispírito denso, pesado, regiões inferiores. É assim que funciona, segundo o Espiritismo. Muito bem. Chegou uma pergunta agora aqui da casa. A pessoa fala assim: boa noite. Qual o primeiro passo para mudar o pensamento negativo? Tenho o hábito de sempre valorizar o lado ruim de tudo que acontece. Muitas vezes nem chega a acontecer. Me preocupo. Ela até separou com um itemzinho aqui, né? O preocupo. Bom, o que a gente faz para mudar a sintonia dos nossos pensamentos? Começamos com uma oração, né? A todo momento nós temos que orar, como dizia Paulo, né? Vigiai e orai. Então, o que ele está dizendo ali? Eu primeiro vigio meus atos, pensamentos e palavras. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que me conhecer, entender em qual vibração eu estou naquele instante conectado. Percebi que não é uma vibração boa, aí eu entro em oração. Para quê? Para que eu quebre aquela sintonia ruim e comece a entrar em sintonia com aquilo que é bom, né? A oração é um remédio para que nós possamos sair de uma situação. Ter o hábito de boa leitura, né? Existem vários livros, obras espíritas, que trazem ali uma lição. Naquele momento, você sentiu que não está legal? Faz a sua oração, abre o livro. Nós temos Vinha de Luz, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna. Me lembra aí, Alexandre, quais mais? Livros de leitura diária que a gente pode ter para essas coisas. São vários livros. O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma gama de livros. Palavras, né? Boa Nova é uma maravilha, o livro Boa Nova. Pegamos esse livro, abrimos, lemos aquela página. Se não entendi, leio de novo, paro, reflito sobre aquela mensagem, agradeço a Deus e sigo em frente. Porque a tudo dai graças. Nós temos que lembrar que nós estamos constantemente acompanhados de espíritos que podem estar tentando nos ajudar. São aqueles espíritos que se comprometeram com a nossa encarnação, que a gente pode chamar de mentor, de anjo da guarda, né? De guia, né? Parece que a gente precisa de guia, mas tem gente que prefere chamar de guia. Eles existem e estão sempre tentando nos auxiliar. Quando eu entro em oração, eu já me conecto automaticamente com esses seres, que já vão me inspirar em bons pensamentos. Quando eu estou em maus pensamentos, são aqueles espíritos do passado, ao qual eu fiz mal a eles, tá? Porque se hoje eles estão comigo, tentando me impedir o progresso, que é a única coisa que eles podem fazer, é me impedir o progresso através de pensamentos negativos e pensamentos errados, eu me desconecto deles orando. E aí o pensamento fica bom. E manter a esperança em Deus é entender que sou filho amado, protegido, guardado por Deus. Confiar nesse Pai, que jamais vai permitir que algo aconteça a mim, se não fui eu mesmo que causei. Nesta
ou em vidas anteriores. Então eu estou protegido. Se algo me atingiu, é porque eu tenho compromisso com aquilo. Aí o que eu tenho que fazer? Parar e refletir. Se isso me atingiu, por quê? O que está tentando me ensinar? O que essa situação está tentando me ensinar? E se a gente parar para pensar, de cara a gente já pode falar, está te ensinando a perdoar, está te ensinando a amar, está te ensinando a ter paciência, está te ensinando a ser mais fraterno, a ser mais pacífico, a ser mais tolerante, a ter mais esperança. Só coisas boas. Tudo aquilo que a gente acha que não é bom na minha vida, que está me prejudicando ou me atingindo, pode ter certeza, veio para te recolocar no bom caminho. No momento em que a gente vive, parece uma desgraça, parece que não vai ter fim, parece que nunca vai acabar. Mas se você souber lidar e procurar absorver aquilo que a situação está te oferecendo, de bom para o seu crescimento, passa os tempos, você olha para trás e fala assim, nó, como eu cresci depois daquilo. Como eu cresci depois daquilo. Então, muita oração, pensamentos positivos, venha com treino. Todas as virtudes, elas são treinadas, desenvolvidas. Nada vem de brinde. Deus não vai me dar um presente. Eu vou escolher o Márcio para ele ser o homem mais pacífico do mundo. Não, eu não sou melhor do que ninguém nesse mundo. Se eu desenvolvi a passividade, é porque ao longo das existências eu fui treinando, lutando contra a guerrilha. Se eu sou caridoso, é porque ao longo das existências e da atual vida, eu comecei a praticar a caridade, mesmo sem muita vontade. Mas eu fui. E o momento em que a gente começa a praticar e desenvolvendo aquilo em nós, aquilo passa a ser um hábito. Passa a ser um hábito. Virando hábito, depois vira naturalmente uma virtude. Nós temos que começar, tá bom? Dentro da mesma temática que a gente discutiu aqui, tem uma pergunta que é a seguinte: existe um inferno para o Espiritismo? Existe. A gente só muda de nome, a gente chama de regiões umbralinas, mas existe sim. É claro que tem algumas diferenças, né? A gente não acredita no inferno eterno, por exemplo, porque se a gente trabalha com a ideia que Deus é misericordioso e Ele é justo, fica difícil de entender um pai que condena o seu filho eternamente ao sofrimento do inferno, né? Então, como eu falei para vocês, a questão das regiões, né, onde a gente se encaixa de acordo com a nossa consciência, a nossa vibração, o peso do nosso perispírito, e que é consequência das nossas ações durante a nossa reencarnação. O déspota, o criminoso, o pedófilo, o assassino, eles naturalmente têm um corpo perispiritual extremamente pesado, extremamente denso. A questão do remorso e da culpa também, né, na questão mental, a frequência deles é extremamente baixa. E quando eles desencarnam, eles são levados ou atraídos para essas regiões inferiores, que são regiões purgativas. Ao contrário daquela ideia de inferno tradicional que a gente tem, que é um lugar de sofrimento eterno, de penas e de culpas, né? Na percepção espírita, é um lugar de reeducação. A natureza, ela é punitiva por si mesma, ela é autopunitiva, né? Ela é educativa. Então, por exemplo, pessoa que não tem uma higiene bucal, não escova os dentes, naturalmente ela vai ter cáries e uma série de problemas, né, relacionados a isso, que vão desenvolver, né, doença, perda de dentes, dor e tudo mais. A pessoa que faz uso excessivo de bebidas alcoólicas, né, de cigarros, naturalmente está prejudicando todo o seu organismo, né, do fígado, do pulmão e tudo mais. Drogas, as mesmas coisas. Pessoa que come muito vai ficar obeso,
vão trazer consequências. Então, a natureza, por si só, ela trabalha com o processo de reeducação, né? E isso tanto na questão comportamental. Então, a visão que nós temos das regiões umbralinas são onde esses espíritos, né, criminosos, com o perispírito baixo, com a frequência baixa, se aglutinam e se atraem e projetam naquele lugar um lugar altamente infeliz. Porque foi isso que eles plantaram durante a vida, né? A dor, o sofrimento. Então, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, não tem como colher diferente disso. No entanto, segundo a gente observa, a doutrina espírita, a espiritualidade, ela tem compaixão por essas regiões e por essas pessoas. Então, recorrentemente existem equipes de espíritos que vão até essas regiões tentar ajudar esses espíritos demandados, né, atraí-los para as regiões melhores, aonde eles vão passar por tratamentos perispirituais para recompor o seu perispírito, e muitas das vezes são estabelecidos projetos reencarnatórios para eles, as chamadas reencarnações compulsórias, de modo que eles possam, na carne, resgatar o histórico de crimes que eles cometeram. Naturalmente, trazem consigo reminiscências desses momentos de loucura e de criminalidade, né? Então é muito comum as pessoas nascerem, por exemplo, com deficiências mentais, com deficiências físicas, com deficiências morais, recorrente, né, consequência desses atos criminosos que eles cometeram nessas vidas passadas. Falando sobre isso, aqui no mesmo livro, o André Luiz diz assim: conceito de inferno. O inferno das várias religiões tradicionais, né, porque a gente aprendeu na nossa religião tradicional, catolicismo, protestantismo, judaísmo, que existe o inferno, né? Nesse aspecto, existe perfeitamente, então eles estão dizendo que existe, como órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito, assim como a penitenciária e o hospital se levantam na terra como retordas de recuperação e auxílio. Então, se na terra nós temos as penitenciárias para os criminosos, temos hospitais para os doentes, nós temos no mundo espiritual também regiões com essas características de penitenciária e de hospitais. Continuando, ele diz assim: é assim que as inteligências ainda perversas se transformam em instrumentos de reeducação daqueles que começam a despertar através do sofrimento, pela dor e pelo arrependimento, para a imprescindível restauração. O inferno, dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do globo, ou seja, tem ele para todo lado, pode ser tido na conta de imenso cárcere hospital, em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive muitas desconhecidas pelo homem. Então, muitas das doenças que nós trazemos, né, esquizofrenia, idiotia, doenças mentais, doenças comportamentais, são resquícios desses momentos de desequilíbrio, de criminalidade, né, e que a gente infelizmente plantou e infelizmente colheu. Então, como eu falei para vocês no início, que a natureza ela é educativa, e a dor muitas vezes faz parte desse processo, o castigo faz parte desse processo, mas não é aquele castigo, né, sádico, né? Não, é o castigo de uma mãe, por exemplo, que bota um filho de castigo quando ele faz alguma coisa errada. É um castigo educativo. Então, a natureza ela é educativa, Deus é educativo. É isso. Lembrando que os criminosos de outrora serão os espíritos nobres e puros do futuro, inclusive nós aqui.
Tem uma fala do Emmanuel no outro livro que ele diz assim: o nosso passado está ensopado de sangue, mas o nosso futuro é um horizonte resplandecente. O nosso passado está ensopado de sangue. A gente olha para a história da humanidade, de 5.000 anos, 10.000 anos para cá, barbáries de todas as naturezas. E aonde que a gente estava nesses lugares? Será que eu era sempre a vítima? Será que eu nunca estive do lado, né, como algoz? Claro que estivemos. E aí, na sequência das reencarnações, a gente vai amenizando essas problemáticas, né? E se hoje a gente já caminha com mais serenidade, com mais consciência, é porque a gente naturalmente já está no caminho certo. Ótimo. Outra pergunta que chegou da casa, a pessoa fala assim: boa noite, na percepção espírita, como se explica o grande aumento populacional do planeta Terra? Exemplo, de 1.500, 2.000 anos atrás, né? Deve estar se referindo que a população era bem menor do que é hoje, né? Trata-se da primeira encarnação ou espíritos vindos de outras galáxias, planetas, etc.? É praticamente isso. O que a gente entende pela doutrina é o seguinte: nós, na atual evolução que nós nos encontramos, a idade do planeta Terra, em relação a quando o ser humano começou a pisar aqui, é muito recente. É muito recente. Nós todos não teríamos condições de estarmos nesse patamar evolutivo que nós já nos encontramos, se nós tivéssemos vivido apenas aqui. Entenderam? Nós somos todos ETs. Todos nós somos ETs. Nós começamos a nossa vivência como seres imortais, como espíritos, já em outros planos. E à medida que foi necessário para o nosso crescimento evolutivo, nós começamos a encarnar num outro plano. E essa migração de planeta, ela existia, existe e existirá sempre. Não é? Nós somos filhos de Deus. Deus é o Criador do universo. Tudo o que existe é criação de Deus. Nós apenas estamos sendo matriculados em escolas diferentes, de acordo com a nossa necessidade. Para quem já conhece a história de Capela, né, da constelação de Capela, atualmente deve ser uns 7 a 10 mil anos atrás, os capelinos, aquela civilização que já estava num grau muito avançado evolutivamente, mais ou menos parecido com o que nós já estamos vivendo hoje de evolução, aqueles espíritos que traziam a intelectualidade, mas existia uma moral muito baixa, voltada à negatividade ainda, estava atrapalhando a evolução daquele povo. Aí eles foram tirados de lá, quando eles desencarnavam, e foram começando a reencarnar num outro planeta mais primitivo, para deixar com que aquele povo que lá ficava pudesse continuar a sua evolução pacificamente. E o planeta escolhido para que esses seres viessem foi o nosso planetinha Terra. Eles começaram a nascer aqui. E aqui formaram grandes civilizações, se eu não me engano, 7 civilizações. Dentre eles os egípcios, os hindus, os incas, maias, astecas. Essas civilizações que vieram, fizeram uma coisa que até hoje a história não explica direito, e de repente sumiram. Por quê? Porque já aprenderam. Em contrapartida, apesar de nascer num planeta primitivo, mais equilibradamente sintonizado com a condição moral deles, eles não perderam a capacidade intelectual. E aí trouxeram para nós as ciências, a medicina, a física, a química. Eles foram trazendo, tudo começou na mesma região do planeta. Observem para você ver, tudo começou ali.
no Egito, né? Naquela região ali da Grécia. Tudo começou por ali. Os indianos começaram tudo por ali. Porque eles já traziam. Nós não perdemos aquilo que conquistamos nas reencarnações. De uma outra visão, nós aqui estamos aqui hoje, amanhã podemos ir para outros planetas, né? E seres de outros planetas que estão mais sintonizados com a vibração terrena, mas não podem mais continuar no plano deles, vêm para cá. Vem para cá. Mais ou menos dos anos 40, o Alexandre, que tem uma cabeça melhor do que a minha para ele, deve saber responder. Eu não sei se foi anos 40, anos 50, foi falado que, naquela época, nós tínhamos cerca de 6,5 a 7 bilhões de pessoas no planeta. Que a população do plano espiritual era 3 vezes maior do que a população encarnada. Então, se nós tínhamos lá em cerca de 7 bilhões, né, nós tínhamos mais 21 bilhões de espíritos no plano espiritual, esperando uma oportunidade de reencarnar aqui. Então, ou seja, a população espiritual da Terra é muito maior do que a população encarnada. Entenderam a sorte que nós temos de estar aqui hoje? A fila é grande demais da conta. A fila é muito grande. Tem gente que não gosta de viver aqui. Custou passar na faculdade para vir para cá. Aí na hora que tem a oportunidade, minha vida é ruim, não é boa, eu não queria ter essa vida. Aproveita a vida que você tem e construa-se como ser. Não fica preocupado só com as coisas materiais, não. É importante? É. Nós temos que comer, nós temos que vestir, né? Nós temos que ter saúde. Hoje em dia um veículo é importante para a gente se locomover. Então isso não é errado. Ter coisas não é errado. Errado é você viver só para ter coisas. Porque o certo é você viver para construir-se melhor. Porque o que você acha que tem, na verdade, está temporariamente sobre o seu domínio. Porque amanhã, quando você fechar os olhos, você não leva um palito sequer com você. Nem o corpo você leva. Nem o corpo. Então, essa migração planetária, ela é constante, natural. E só para dar uma pincelada de consolo para nós, vamos lembrar do nosso amigo, nosso mentor, nosso mestre, aquele a quem Deus confiou cerca de 28 bilhões de almas para que ele tomasse conta, que é Jesus. Ele falava assim: do rebanho que o Pai me deu, nenhuma ovelha se perderá. Olha, gente, que delícia. É aquilo que o Alexandre falou. O nosso passado foi de sangue, mas nosso futuro é de luz. Porque não interessa se você é ruim hoje. Se você é ruim hoje, você só vai sofrer mais nas vidas que vão vir por aí. Você vai passar mais perrengue, mais dificuldade. Mas você vai evoluir, porque você é imortal. Você é imortal. Aí você fala assim: então eu posso deixar algumas coisas para a vida que vem? Pode. Mas segura a onda, porque a barra é pesada. Não vai ser vidas suaves, vidas agradáveis que vêm por aí. Agora, se você quiser usar a oportunidade de estar aqui para já ir lutando contra os seus males, a próxima vida vai ser mais suave. E quanto mais suave, mais possibilidade de acerto você vai ter. E quanto mais possibilidade de acerto, mais evoluído você vai se tornar. Está nas nossas mãos. Então, essa migração planetária é constante, espíritos vêm e vão, a nossa população espiritual é muito maior, por isso que a população cresce. Por quê? Antigamente, as pessoas morriam muito cedo. Um espinho que entrasse no seu pé e infeccionasse, você estava morto. Predadores para todo lado. Doença, qualquer gripezinha te matava. Hoje não, hoje nós temos uma medicina hiper avançada que nos mantém vivos.
Eu até, essa semana eu estava assistindo lá no YouTube, eu gosto muito de caçar coisa no YouTube, eu vi uma entrevista do Jô Soares, de 1995. Ele estava entrevistando um homem, acredite, 120 anos. Ele mostrou a identidade do cara. O cara nasceu em 1875. E trabalhando com capina. 120 anos de idade. Hoje nós vivemos mais. Hoje nós vivemos mais. Então, vamos nos preparar, porque nós estamos numa situação confortável para que a gente possa vencer as mazelas da vida. Tá bom? Vai lá, Alexandre, acho que tem mais um. Boa noite. Há algo no Espiritismo que fala sobre esses aumentos de grupos neonazistas, bárbaros que estão ocorrendo, especialmente após a posse do presidente dos Estados Unidos. Eu acho que você está se informando muito pela Globo, né? Continuar. Esses grupos radicais, né, como o Márcio falou, eles existem porque nós temos uma parcela da humanidade que ainda é muito ignorante, né? Nós temos aproximadamente 10% de espíritos altamente ignorantes, 10% que já estão mais no mundo de regeneração e 80% numa média geral. Então você vai encontrar pessoas dessa natureza em diversos lugares, e com diversas tendências ideológicas, né? Tanto de um lado quanto de outro. Tem um filósofo que dizia que o fanatismo é a falência da razão, né? E é uma coisa certa. Tudo que você envolve fanatismo, seja inclusive na religião, você perde a razão, você lesa a sua razão, né? Então, a gente vê isso cotidianamente, a gente vê aí gente explodindo bomba, invadindo o país, matando crianças, decapitando crianças, colocando crianças dentro do forno e assando, né? Aí vem a resposta de outro lado, dizima lá uma cidade. Então, são espíritos endurecidos que ainda estão nessa fase, né, obscura. E muitos delas, como o Márcio colocou, são espíritos milenares, né, que nutriram o fanatismo e ficaram refém dele, ficaram refém desse ódio. Então, o fanatismo de qualquer natureza, seja de natureza política, seja de natureza religiosa, futebol, tem gente que se mata. Tem gente que vê o cara com a camisa do Atlético, vai lá e mata o cara. O outro vê com a camisa do Cruzeiro, vai lá e mata o cara. Então, são coisas estúpidas causadas por pessoas estúpidas. É lógico. Pessoas evoluídas, bem educadas, não fazem essas coisas. Pessoas evoluídas, educadas, se comportam bem, estão aqui no centro espírita, né? E vão aos lugares bons. Agora, é questão de escolha e sintonia. Né? Quem gosta de funk vai no baile funk. Você não vai ver uma pessoa no baile funk de roupa, de terno e gravata, como se fosse para uma ópera, né? Então a gente se ajusta aos lugares pelos quais nós nos sintonizamos. E as escolhas que nós fazemos, nós acabamos que somos, de certa forma, responsáveis por elas, né? Na questão da vibração, da questão do retorno que essas coisas nos trazem. Então, essa questão de comportamento humano, quanto mais tempo for passando, menos esse tipo de pessoas vão se manifestando. A gente acha que a Terra está ruim. É que o Márcio falou ali. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas, né? O Emmanuel fala aqui, inclusive, nesse livro, que a população do mundo extrafísico é 3 vezes superior do mundo físico. Então, veja bem, na virada do século XIX para o século XX, nós tínhamos 1 bilhão de pessoas encarnadas. 124 ou 125 anos depois, nós temos 8 bilhões de pessoas reencarnadas, né? E se você olhar a história da humanidade, 80 anos atrás, nós tivemos uma guerra que dizimou 60 milhões de pessoas, pelo ódio, inclusive pelo ódio ideológico, né, nacionalista. Nós tivemos há 250 anos uma Revolução Francesa que decapitou 250 mil pessoas. Tivemos a Inquisição da Igreja Católica, que em nome da fé
dizimou mais de 300 mil pessoas. Isto há 150, 200 anos atrás. E então quer dizer o seguinte, nós estamos melhorando sim, estamos melhorando bem, né? Que é a questão do copo, né? Um copo pela metade. O otimista acha que ele está quase cheio, o pessimista acha que ele está quase vazio. Eu prefiro achar que ele está quase cheio. Nós estamos caminhando, estamos nos melhorando a cada dia. E esse período de transição planetária que se fala muito, né, é o período que começa a ter esses expurgos, esses espíritos demandados que já não mais se adaptam a esses lugares, que gostam ainda das vibrações pesadas, eles naturalmente vão ser convidados a deixar o planeta, porque querendo ou não, a evolução é uma lei divina, querendo ou não, a gente vai andar e vai evoluir. E aqueles que atrapalharem esse processo evolutivo serão convidados a deixar o planeta para ir ajudar aqueles que estão nos lugares mais inferiores. É isso. Obrigado, boa noite a todos. Pessoal, boa noite, muito obrigado. Encerramos essa primeira parte. O Alexandre daqui a pouco volta com a palestra.